vindo para cá, claro, orando desde cedo, orando desde que o convite foi feito, mas hoje passando um tempo especial, diferenciado na presença do Pai. Já comecei a sentir a atmosfera do que Deus tinha. Hoje no caminho, orando no carro, junto com o Jonatas, um discípulo amado que veio com a gente, está aqui o Jonatas. E a gente começou a ver muita atividade angelical sendo preparado sobre esse lugar. O Igor viu isso aqui, né? Sem a gente se falar, né, Igor? Muita atividade angelical, muita coisa sendo preparada. E eu quero honrar e agradecer vocês, porque a gente só está entrando no que já está sobre esta casa, o que já está nesse lugar. Tenho certeza de que 90% do que vai acontecer aqui, já está acontecendo, foi gerado pelos seus pais espirituais, pelo apóstolo e pela profeta, foi gerado por essa equipe maravilhosa de adoração, foi gerado pelos intercessores. Amém? Obrigado, intercessores. Tá? Eu tenho certeza de que eu só estou pegando uma carona no que vocês prepararam, no que vocês geraram no Espírito, junto ao Pai, no céu, ouvindo o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. Tudo que Jesus está falando, tudo que Jesus está intercedendo à destra do Pai, esse é o Espírito da profecia. Que Deus nos dê a capacidade de abrir os ouvidos, os olhos, para ver o que Ele está fazendo, ouvir o que Ele está dizendo. Até Jesus, quando estava na terra, Ele dizia: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer, eu não falo nada de mim mesmo, como eu ouço, eu julgo. Então a coisa mais importante para um filho, uma filha, é ter a capacidade de perceber o que o Senhor está fazendo. Quando um apóstolo, uma profeta ministra à igreja, eles não estão só fazendo tudo sozinhos, eles estão alinhando os santos para a obra do ministério. Quando um ministério profético ministra, ele não está ouvindo tudo sozinho de Deus. Ele tem essa capacidade, mas Deus deu a capacidade para os 5 ministérios de ativar os santos na mesma dimensão em que eles se movem, para que você também ouça com a mesma sensibilidade. Talvez você não vire um profeta, seu chamado não seja um chamado profético, ofício profético, ou não seja nem para cá, seja para os 7 montes da sociedade. Tenho certeza que vocês têm isso no DNA. Mas quando os ministérios ministram, eles estão ativando você para se mover nessa dimensão. Por mais que você não tenha um chamado profético, você vai ouvir mais, vai ver mais, vai ouvir melhor, vai ver melhor, porque disso depende a nossa vida. Ver o que o Pai está fazendo, ver o que Ele está dizendo para você, para a sua vida, saber qual é o destino profético que Ele traçou na eternidade para a sua vida. Isso faz toda a diferença. Que bênção, que bênção. Deus vai abrir um portal nessa noite, nesse lugar. Aleluia, aleluia. Eu pedi até para trazer um chofar ali, ó. Pegaram aqui, estava aqui, está aqui na mão. Deixa aqui que daqui a pouquinho a gente vai tocar. A gente está em Elu, vocês sabem, né? No calendário profético. Começou sábado à noite. Elu é o mês em que o rei está no campo, ele está acessível, né? 11 meses por ano ele está no palácio, há todo um protocolo para você chegar diante do rei. Mas é um mês no ano em que ele sai do palácio e vem até o campo, onde você está, na sua situação e na sua circunstância. Essa temporada no calendário profético começou sábado. O rei está no campo. E sabe o que se faz em Israel? Todos os dias de Elu se toca o chofar. Deus manda tocar a trombeta todos os dias. Nesse período começa também o período de Techuvá, o período de arrependimento, o período de volta. Techuvá tem a ver com fazer a volta. Voltar para o caminho, voltar para de onde você não devia ter saído. As decisões erradas que você tomou, Deus não está te lançando em esse rosto, Ele está vindo no campo atrás de você para te convidar a voltar para a rota do destino, a rota que Ele tem para você. Esse é o tempo, há muita graça, há muito favor. No calendário profético, o mês que acabou, sábado passado, Av, é um mês que lá no dia 9 é um período muito difícil na história de Israel.
Os 2 templos foram destruídos nesse mesmo dia, com séculos de diferença. Os piores acontecimentos na história de Israel, o dia que eles perderam acesso à Terra Prometida e tiveram que vagar 40 anos. Grandes perseguições na história ao povo judeu aconteceram. Tem o dia 9 de Av como um marco. Grandes perdas para o povo, é um período muito difícil. E eles dizem que esse mês, que é o mês do pai, Av, é pai em hebraico, leva ao mês Elu, que é o mês materno. É o mês em que a graça, se teve que haver correção em Av, se teve que haver juízo em Av, se teve que haver tempos difíceis em Av, é porque agora Deus quer trazer o consolo, a recompensa, a graça, o favor, o acesso. Porque aquele que faz a ferida é o mesmo que cura a ferida. Aquele que nos corrige como pai é o mesmo que depois te abraça e te recompensa. Porque enquanto a gente está querendo crescer rápido, Ele quer que a gente cresça forte. Ele quer que a gente cresça fortes, fortalecidos no caráter de Cristo. Então, por isso nós passamos por esses ciclos, nós passamos por essas caminhadas. Parece que chega um período do ano, como foi agora esse meio de ano, em que guerras, lutas na sua alma, na sua mente, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, que você achou que já tinha vencido, de repente esse ciclo volta. E aí você fala, meu Deus, eu achei que eu já tinha resolvido isso. Fique tranquilo. Em Israel, se você não se arrependeu, não passou por pelo menos 7 ciclos sendo purificado de algo, você ainda não se arrependeu, tá? Porque a gente não aguenta tudo de uma vez. É o ourives que vai esquentando o fogo, né? O ouro fica líquido, mas se ele esquentar demais, ele estraga. Então ele tem que esquentar só um pouco, aí boia um pouquinho de sujeira, e aí o ourives vem e coa. Só que ele tem que esfriar logo, porque senão ele estraga o ouro. Ele tem que esperar o ouro descansar, tem que passar um tempo, ele volta, esquenta de novo, boia um pouco mais de sujeira que estava ali entranhada no meio da pepita de ouro. E aí ele vai coando. Quando é que ele sabe que está no ponto certo para poder transformar aquele ouro em joia? No momento em que ele olha para o ouro, ele vê o reflexo dele no ouro. Amém? É isso que teu pai está fazendo contigo. Não estranhe os períodos de fogo. Os períodos em que ele está fazendo a sujeira boiar. Que a gente achou que não estava mais lá, mas Ele que vê o coração, Ele não vê como vê o homem, Ele sabe, mas Ele sabe também a hora de parar o fogo e trazer momentos como agora, como Elu, para poder vir até você, te abraçar, te recompensar, te favorecer, porque Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, e se Ele nos tratasse de acordo com as nossas iniquidades, há muito nós já teríamos sido consumidos. Ele é misericordioso, Ele é bom. Amém, querido? Você pode dizer, Deus é bom. Nosso Pai é bom. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus. E isso tudo tem a ver com santidade. Tem a ver com pureza. E qual a importância disso, né? Você sabe que o nosso pecado ele entristece a Deus, mas a maior raiva de Deus com o pecado é que se a gente insiste nele, ele vai causando uma distorção, que é a própria essência da iniquidade, e que vai nos fazendo trilhar uma rota, um destino paralelo, distorcido, que não é o plano dele para nós. Essa é a raiva de Deus. Faz a iniquidade, o pecado faz a gente viver um destino pirata, um destino que não é o que Deus queria, não é o Deus que te ama com amor eterno planejou e sonhou para você. Mas, sobretudo, eu falava no início sobre a gente ver o que o Pai está fazendo, a gente ouvir o que Ele está dizendo. Sobretudo a falta dessa santidade de dentro para fora, gerada pelo Espírito. A gente não consegue sozinho, não é por força e violência, é pelo Espírito. Santidade é resultado de intimidade com o Senhor, de amizade com o Senhor, de aprender a gostar do que Ele gosta e odiar o que Ele odeia. E Ele odeia pecado, Ele ama a gente. Você sabe disso, né?
Ele sabe separar as coisas, Ele quer que a gente aprenda a separar as coisas, amar as pessoas, como se elas nunca tivessem se afastado de Deus, e olhá-las dessa forma, tratá-las dessa forma, para que de fato elas se reconciliem com Ele, e sejam limpas, e a santidade que é a nossa identidade. Jesus nos fez santos. A gente herdou uma identidade distorcida do Éden, de Adão, mas em Cristo a gente herda uma identidade santa. A nossa santidade nem é nossa, é dele, e Ele nos lega, Ele nos transfere essa identidade, para que a gente viva naturalmente a nossa nova identidade. Satanás vai fazer de tudo para convencer você que a sua identidade ainda está presa no Éden, ainda está presa em Adão. É mentira. Você sabe que no Éden não havia nem pecado, não havia carne, não havia queda, não havia nada disso. Como é que Adão pecou? Como é que Satanás convenceu Adão de pecar? Mentindo para ele. Satanás mentiu para Adão, e Adão acreditou numa mentira, e aí ele caiu, e aí ele pecou. Você já nasceu de novo com Cristo, você está crucificado com Cristo e ressuscitou com Ele. Essa é a sua nova identidade, de filho, de filha. Agora Satanás continua o mesmo, mentindo noite e dia e noite, tentando convencer você de uma mentira, de que você não é esse, você não é filho, você não é filha, a sua velha natureza não morreu, você não está crucificado com Cristo, você não nasceu de novo, você não ressuscitou com Cristo, que você é a mesma pessoa de antes, o mesmo velho homem, a mesma velha mulher. Isso é mentira, mas quando nós acreditamos nisso, nós assumimos uma identidade que já foi destruída na cruz e acabamos pecando. É uma guerra de identidade. É uma guerra de acreditar na opinião de Deus e não na mentira do diabo. Daí a importância de renovar a mente e alinhar a nossa fé, colocar a nossa confiança no que Deus fala e não nas mentiras do diabo. Se você crê que essa é a sua identidade, e isso é tão verdade que o apóstolo Pedro, lá na segunda carta dele, ele fala: armai-vos com esse pensamento. É uma arma. É uma arma. Armai-vos com esse pensamento. Qual? Aquele que morreu cessou do pecado. Entendeu? É uma arma. Você precisa se armar com esse pensamento. Quando a tentação vier, e o diabo, junto com a tentação, vier dizendo: você é o mesmo, você é a mesma, você não mudou. Você é o mesmo pervertido, você é o mesmo ladrão, você é, cara, isso é tudo mentira. Eu já morri, eu estou na cruz com Cristo. Morto não rouba, morto não adultera, morto não peca. Eu estou morto. Eu morri. E eu ressuscitei. Essa é a sua identidade. Você é filho, você é filha. Você herdou. Você fez alguma coisa para herdar a identidade distorcida e caída do Éden? Não, você só nasceu. Você fez alguma coisa para herdar a santidade de Cristo? Não, você só creu. Você só precisa crer. E Jesus troca a sua identidade. Você não tem mais a identidade caída do Éden, do primeiro Adão. Você tem a identidade do segundo Adão, de Cristo. Mesma forma que você herdou uma natureza caída de Adão, você herdou a glória do Filho de Deus. Quando você pôs a sua confiança nele. É isso. Amém? Então, ó, vira a chave aí. E para de acreditar na mente. A gente passa um tempão, profeta, apóstolo, chutando um morto. Né? A gente está morto. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. É a opinião de Deus a nosso respeito. E a gente fica dia a dia chutando um corpo morto, tentando arrastar a nossa vida cristã. Não, eu tenho que carregar minha cruz e tal. Ao invés de você começar o dia crendo,
e agradecendo a Deus por já estar morto e crucificado com Cristo. E quando a tentação, a pressão, o ataque das trevas vier, não acredite na mentira, arme a sua mente com os pensamentos certos, alinhados com a palavra, e aí sim, carrega a tua cruz no sentido de, já estou crucificado. Pegue a cada dia essa cruz, a sua cruz significa lembrar-se, lembrar, agradecer, focar na verdade de que você está lá, e por isso você não precisa pecar. Por que isso? Porque essa introduçãozinha aqui de 5 minutos sobre santidade? Porque eu vou ler com você Salmo 24. Vamos lá para Salmo 24? Os meus salmos preferidos. Olha só o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Qualquer pessoa que você viu hoje na rua pertence ao Senhor. Elas não sabem, a maioria não sabe, mas pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que tem no mundo, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora, do Senhor são todos os seres humanos, Ele criou. Agora todos sobem o monte santo do Senhor, todos acessam a glória, a presença manifesta do Senhor. A gente sabe que a presença de Deus está em toda a terra, mas a presença manifesta dele não. A presença manifesta de Deus vem onde ele é honrado, onde ele é obedecido, onde ele é adorado, onde ele é buscado, onde as pessoas crucificam, sacrificam, crucificam sua carne com Cristo, adoram, ofertam, buscam, mostram através de busca, de oração, de jejum, de ofertas, que são as chaves do reino, né? Rasgar os céus, rasgar o véu dentro do próprio coração, da própria alma, tirar toda barreira que impede que a gente veja a glória dele, que a gente veja o que ele está fazendo, ouça o que ele está dizendo. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mãos limpas falam das obras, o que a gente faz, as nossas ações. E o coração fala do porquê a gente faz, a motivação do coração. Deus já preparou boas obras de antemão para nós andarmos nelas. Amém? E Ele quer que no nosso coração tenha duas coisas: amor a Ele e amor uns aos outros, ao próximo. Tem um monte de gente que ama a humanidade, mas não ama o próximo, né? É fácil amar a humanidade toda, né? Difícil é amar o próximo. Né? É fácil amar, de longe todo mundo é uma bênção, né? A gente precisa aprender a amar quem está perto, próximo, com todos os seus defeitos, como nós temos. Nós não somos perfeitos, mas somos saudáveis. Nós podemos não ser perfeitos, mas podemos ser saudáveis em Cristo. Andar em amor, andar em transparência, sermos transparentes com as nossas guerras, com essas guerras que Satanás lança na nossa mente, as tentações, os erros, as cabeçadas. Se a gente for transparente uns com os outros, orar uns pelos outros, como Tiago 5,16 diz, confessai uns aos outros, né, os vossos pecados, e orai uns pelos outros para que sareis. Perdão é você e Deus, cura é você, Deus e mais alguém. Tem que ter mais alguém. Você tem que abrir o coração, tem que pôr para fora. A mentira do diabo é de que só você passa por essas guerras, por essas lutas. Ei, está todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo precisa da graça, da cura do Senhor. A diferença é que alguns se abrem e recebem a cura, outros se fecham e ficam presos, continuam presos nas trevas, na alma. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é limpo de mãos e puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esse receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Basicamente,
se você anda em santidade e obediência, se você pesa os motivos do teu coração diante do Senhor, se você é sincero, se você é transparente, se você procura fazer o bem, fazer o que Deus pôs na sua mão para fazer, usar os seus dons, talentos, habilidades, tudo que Deus te deu para a glória dEle, para a honra dEle, para servir os outros, procura crescer em amor. Isso tudo a gente não consegue sozinho, tá? Isso tudo é resultado, é fruto da nossa comunhão com o Senhor, de andar com o Senhor, de ser cheio do Espírito, de andar no Espírito, de todos os dias buscar estar diante do Senhor, diante da presença dEle. Você recebe um acesso, que é o Monte Santo, o monte do Senhor, o lugar onde Ele habita, o monte, quem subirá ao seu lugar santo. Existe um lugar, Deus é santo, existe um lugar santo que a gente só acessa andando em obediência. Deus ama todos, o mundo é dele, todos que nele habitam. Mas esse acesso, diga comigo, acesso. É só para quem anda em obediência, honra a Deus, responde o chamado do Espírito Santo, responde a palavra de Deus, se posiciona. Não é de qualquer jeito que a gente acessa esse lugar santo, esse monte. E você vai entender por que é tão importante acessar esse lugar de adoração, esse lugar de guerra também, mas é um lugar que, se a gente não tiver em santidade, o segundo céu, você conhece bem o conceito de primeiro, segundo, terceiro céu, certo? Amém? Você sabe que existe principados, potestades, existe um véu que cobre as nações, como diz Isaías. Na verdade, eu estava uma vez ali em Nova Iguaçu ministrando, e a gente começou a entrar numa adoração profética, e veio uma glória muito grande. Um adolescente, um menino de uns 15 anos, caiu arrebatado. Depois ele veio contar para a gente o arrebatamento, a visão que Deus deu para ele. Ele viu, ele saiu dali, Deus levou ele sobre o Rio de Janeiro, ele viu o Rio de Janeiro todo, e ele viu um véu preto sobre o Rio de Janeiro inteirinho, um véu, uma cobertura, assim, enfim, uma cobertura não muito grande, mas que cobriu o Rio de Janeiro inteirinho. E aí Deus foi dando um zoom, né, naquele véu que cobriu o Rio de Janeiro, que era preto, vindo visto de cima, mas quando ele chegou perto, ele viu que eram bilhões, trilhões de aranhas, entrelaçadas uma nas outras. E você, se você não trabalha com libertação, você já deve ter ouvido a profeta, o apóstolo, falar que a aranha no mundo espiritual é Jezabel. Né? Lá em Isaías 59, que é um capítulo que fala sobre iniquidade, né? Deus é bem claro, meus ouvidos não estão fechados para não ouvir a oração de vocês, minha mão não está encolhida para não abençoar, mas as vossas iniquidades, está falando com o filho, está falando com Israel, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é que Deus não quer abençoar, mas a iniquidade não deixa, a iniquidade não remida, não confessada, não quebrada, não deixa. Porque Deus é pai, é amigo, mas Ele é juiz. Ele é justo juiz. E quando há uma acusação, nós já ouvimos nosso saudoso pai falar muitas vezes sobre o tribunal, sobre as cortes celestiais. Eu tive a honra de traduzir o livro do apóstolo Robert Henderson, Operando nas Cortes Celestiais. Traduzi também o apóstolo Robert pelo Brasil aí. E peguei de primeira mão ali, bebi de primeira mão. E o nosso pai já falava disso. Eles se encontraram lá nos Estados Unidos, na casa do Dr. Peter Wagner, e só trocaram figurinha do que Deus já tinha falado com os dois, sem nem se conhecerem ao mesmo tempo, as mesmas coisas. Cortes celestiais. Nosso Deus é pai, nosso Deus é amigo. Tem coisa que você pede, Ele responde porque Ele te ama, Ele é teu pai. Tem coisa que você pede, Ele te dá porque Ele é teu amigo. Tem coisa que você pede, não acontece porque existe um caso levantado contra você pelo acusador. E ele tem direito legal de ter levantado aquilo. E enquanto não há uma confissão, enquanto não há um arrependimento, Deus, como juiz, não pode dar um ganho de causa para você. Então, ali em Isaías 59, Deus está dizendo, eu estou aqui, eu quero te abençoar, eu te amo, eu quero que você viva o melhor. Meus planos para você são de bem, não de mal, para te prosperar e dar o futuro que você deseja. Jeremias 29, 11. Mas às vezes tem esses casos, e ali em Isaías 59, Deus está dizendo, as vossas iniquidades fazem separação. E Ele continua dizendo, vocês chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. No mundo espiritual, os pecados sexuais
né, provocam essas teias. Jezabel, ela vem e prende a caminhada espiritual da pessoa. Se você puder ver no mundo espiritual, você vai ver a pessoa presa por teias, agarrada no chão, toda enrolada por teias dessa aranha, né, que é Jezabel, essa representação do espiritual desse espírito que está por trás dos pecados sexuais. A gente sabe disso lá por Apocalipse 3, quando Jesus fala, aliás, Apocalipse 2, quando Jesus fala de Tiatira. Eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, mas incita o meu povo a se prostituir e comer dos frutos da idolatria. Então, essa mulher, na verdade, é um espírito, é um principado que incita, inclusive, muitos na igreja, muitos do povo de Deus, a andar em prostituição. Você tem profetas de Jezabel se dizendo, vocês sabem muito bem disso, que na Baixada, enfim, na verdade, no mundo todo, tudo que é lugar, Resende também, acho que não escapa, nenhuma cidade escapa, sempre tem um falso profeta, uma falsa voz profética, caçando a alma das pessoas e dizendo que está tudo bem viver, né, um pecadinho ali, sabe, uma pornografia, né, um adultério, uma mensagenzinha ali com um crush aí, né, você que é casado, né, enfim. Então, sempre tem esse ensino tentando minimizar o pecado sexual. Se você for estudar a história das heresias, das seitas, você descobre que 99% surgiu com pecado sexual. 99% das seitas surgiram porque os líderes que um dia conheceram a palavra, conheceram a verdade, abrigaram o pecado sexual, não quiseram se arrepender e quiseram torcer a Bíblia ao bel prazer deles para poder adaptar a Bíblia às práticas pecaminosas e carnais deles. 99%. Começaram bem, foram enganados pelas trevas, por causa dos pecados sexuais. Agora, por que eu falo do Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro, né, enfim, conhecido mundialmente, isso está mudando e vai mudar, em nome de Jesus, uma terra de sensualidade, né? Você sabe como o pecado sexual é um câncer no Rio de Janeiro. Como é complicado manter as pessoas em santidade no Rio de Janeiro, na área sexual. Acontece que isso foi alimentado e, por sua vez, também alimenta um sistema jezabélico que vai provocando essas trilhões de aranhas entrelaçadas, são espíritos de prostituição que, né, sei lá, devem descer para vir tentar, para vir agarrar, para vir prender um ou outro na teia, um que está adulterando, outro que está, enfim, praticando pecados sexuais de qualquer tipo, sem arrependimento. E com o tempo eles foram criando por causa do pecado do povo da terra, foi criando essa teia, foi criando essa cobertura que basicamente impede que as pessoas vejam a glória de Deus. Impede que os céus se manifestem na vida das pessoas. Impedem que elas vejam o que Deus está fazendo. Ouçam o que Ele está dizendo. Se movam, impedem que elas acessem o lugar santo, o monte do Senhor. Por isso, Salmo 24 começa com santidade. Tem que ter santidade para furar esse véu e acessar o Monte Santo, a presença, o trono de Deus. Agora não para por aí. Versículo 6, tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. De Jacó e não Israel. Israel já tinha se transformado, já tinha chegado no fim de um processo muito longo, muito demorado. Mas é tremendo Deus se identificar aqui com uma geração que está buscando a face dele. E ele se identificar como Deus de Jacó, daquele que está sendo aperfeiçoado.
daquele que está sendo tratado no seu caráter, que está aprendendo a conhecer a Deus. Lembre-se, não é perfeito, é saudável. Mesmo a palavra perfeito nas Escrituras é teleios, né? Sede perfeito, Jesus disse, como perfeito é o vosso Pai, é a palavra teleios. Teleios é maduro. A melhor tradução de teleios é maduro. Deus quer que você seja maduro. Um filho maduro não é um filho que não erra nunca. É um filho que erra menos. Porque ele ama o pai. O pai não precisa ficar em cima dele. O que acontece quando o teu filho, tua filha, biológico mesmo, amadurece? Você não precisa ficar mais em cima dele para ele estudar, para ele trabalhar. Ele aprendeu, é de dentro para fora. As varadinhas, as broncas, né? Os alinhamentos, finalmente, produziram fruto de uma sabedoria, de um entendimento que vem de dentro para fora. Você não precisa ficar mais em cima. Mas mesmo assim, nós temos Deus não perto de nós, mas dentro de nós. Amém? Satanás fica mentindo para você aí que Deus está longe, que Deus não se importa com você. Ei, ele veio morar dentro de você. Você quer mais perto que isso? Ele veio morar dentro de você, ele veio habitar dentro de você. Só que aí vamos voltar lá para a visão não acabou não, daqui a pouco eu volto aqui para Salmo. E aí a gente estava adorando, aquela glória veio na adoração, ele viu esse véu, e de repente ele viu um fogo vindo do céu. A gente profetizou fogo aqui hoje. E esse fogo começou a queimar aquelas aranhas todas. E o céu começou a abrir, de repente a luz do sol começou a descer, estava tudo escuro. Ele disse que o Rio de Janeiro estava escuro, lá embaixo, tudo escuro. De repente começou a rasgar, queimar aquelas aranhas, ele ouvia o som delas queimando. E de repente começou a vir aquela luz do sol, e começou a iluminar tudo aqui embaixo, tudo ali embaixo. E as pessoas começaram a olhar para cima, e começaram a buscar o Senhor. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aí vem o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Agora, escute uma coisa, você já viu porta com cabeça? Já viu porta com cabeça? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Por quê? Você e eu somos únicos na criação. Nós temos a natureza de cima e a natureza de baixo. Nós somos um espírito e nós habitamos num corpo. Nós somos os únicos na criação que temos acesso às duas dimensões. Anjos são só espírito. Deus, nosso Deus é espírito, a palavra diz. Os animais são só físicos. Você e eu somos um espírito. E nós temos um corpo. Nosso espírito está habitando num corpo. Você está na terra. Legal. Tanto é que para atuar na terra, porque há um salmo que diz, 90, se não me engano, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Tanto é que quando Deus quis atuar na terra legalmente, ele veio em carne. Ele mandou o seu filho e ele veio em carne. Ele veio ter a natureza da terra também, para ele poder esmagar a cabeça do diabo legalmente aqui na terra. Subir aos céus, enviar o seu Espírito, para que agora eu e você fôssemos o corpo de Cristo na terra. E cheios do Espírito de Cristo, continuar a fazer o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? 1 João, desfazer as obras do diabo. Amém? Eu e você hoje somos o corpo de Cristo que esmaga, que desfaz as obras do diabo na terra. Você e eu temos a natureza de cima e de baixo. Eu e você somos portas entre dois mundos. Eu e você somos portais para abrir os céus na terra. Escute uma coisa, Jesus deu as chaves do reino dos céus para a igreja.
Quem decide as portas que abrem e fecham na terra não é Deus, é a igreja. Você não precisa perguntar para Deus se Ele quer que as portas do inferno numa região, numa localidade, numa cidade sejam fechadas e os portais eternos sejam abertos. Ele já deu a chave do reino dos céus. Se tem um monte de porta do inferno aberta e o céu ainda está fechado, é porque nós guardamos a chave no bolso. A chave é nossa. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. E Mateus 16, vocês são, eu vou edificar a minha igreja e vou dar as chaves do reino dos céus. O que vocês, na melhor tradução, tá? Vou dar a melhor tradução. O que o tribunal da terra ligar, permitir, aliás, proibir, assegure-se que o tribunal do céu proibiu primeiro. O que o tribunal da terra liberar, assegure-se que o tribunal do céu tenha liberado primeiro. Mais uma vez a importância da gente ver o que ele está fazendo, ouvir o que ele está dizendo. A gente não sai por aí também fechando a porta do inferno, abrindo a porta do céu sozinho, sem a ação dele. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo espiritual, quais confissões a gente precisa fazer, qual guerra, quais decretos, o que Jesus está falando, porque o testemunho de Jesus, agora, aqui, agora, à direita do Pai, viva, pelo Espírito, é o Espírito da profecia. O que Ele está fazendo agora é o Espírito da profecia. O que Ele está dizendo agora é o Espírito da profecia. E tudo o que Jesus está dizendo, tudo que o Pai está respaldando, é respaldado pelos céus, é respaldado pelos anjos. A igreja abre a boca. Qual é o nosso papel nisso? O mesmo papel de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Esses ossos podem voltar à vida? Senhor, Tu sabes. Então, filho do homem, profetiza. Você profetiza. E aí ele abre a boca e Deus faz o resto. Os anjos fazem o resto, os céus fazem o resto. O nosso papel foi ouvir e decretar. O nosso papel foi ver o que ele estava fazendo e fazer junto com ele. Nosso papel foi estar conectado, é só isso. Agora não tem como estar conectado sem santidade, senão a gente nem acessa o lugar santo. Deus está esperando filhos e filhas que frequentem um lugar santo. O trono dele é um lugar de adoração, mas também é um tribunal. Você está adorando, você acessa. Você está adorando, Deus fala com você. Você está adorando, Ele coloca os decretos dele na sua boca. E esses decretos vivos são as chaves do reino dos céus. Ok? Essas são as chaves. Você quer fechar uma porta do inferno? Você tem que ouvir. E aí você decreta. Você quer abrir a porta do céu? Você tem que ouvir. Você tem que ir lá e tem que ouvir. Aí Deus vai te dar a chave certa. Aí você vai e pum, foi. Abriu. Por que que as portas, As portas levantam a cabeça. Nós. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Você está buscando. Essa é a geração que busca a face do Deus de Jacó. E aí o céu responde. E os portais eternos se abrem. Nossa parte é levantar a cabeça, é buscar em santidade, em obediência. Levantai, ó portas, as cabeças. E aí a resposta do céu é: levantai-vos, ó entradas eternas. Deus começa a abrir as entradas eternas, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A terra foi separada da glória de Deus, o pecado separou a glória de Deus. Esse véu que cobre as nações separou as pessoas de ver a glória de Deus. Querido, porque quando uma pessoa tem uma experiência com a glória de Deus, ela nunca mais quer saber de droga, de sexo barato, nunca mais quer saber de nada. Tudo isso são falsificações das trevas para o maior e real desejo do coração humano, que é se encontrar com o seu Pai, com o seu Criador. Um encontro, e Bill Johnson diz isso: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Que quando eu e você guerreamos, pagamos esse preço, quando a gente adora, a gente ouve os decretos, fecha as portas do inferno, abre a porta do céu, a glória de Deus vem, as pessoas, pela primeira vez na vida, vão ter a oportunidade de ter um encontro com a presença manifesta, com a glória de Deus, com o amor eterno dele. E a maioria, infelizmente não todos, mas a maioria, vai querer andar com ele para sempre.
vai querer mais desse amor, vai querer mais dessa presença, dessa comunhão. E aí você vai discipular, você vai ensinar. Tudo que Jesus te ensinou, você vai passar para frente, para essa pessoa se tornar discípula de Jesus como você. Amém, querido? Levantai, ó portas, vossas cabeças. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Ei, a gente está levantando, a gente está buscando, levantando a cabeça, buscando o Senhor. Ele está abrindo os céus, os portais eternos. O Rei da Glória está entrando, mas Ele também é forte e poderoso. Poderoso na batalha. Por quê? Porque tem guerra para abrir os céus. Tem guerra para rasgar esse véu. Por isso Ele se revela como o Rei da Glória, mas também como o Senhor dos exércitos. Um Deus forte na batalha. Lembre-se que o segundo céu tem principados, tem potestades. Todos já foram derrotados na cruz. Todos já foram expostos ao desprezo na cruz. Mas eles não saem. Não sem força. Não sem violência. Quando a gente clama o suficiente, quando há adoração, quando há fome o suficiente aqui na terra, o céu se move, o Senhor vem e Ele começa a derrubar, a tirar do lugar essa resistência demoníaca, assim como Daniel, que orou e a resposta veio desde o primeiro dia, mas ele não parou de buscar, e houve guerra, houve batalha, e o segundo céu finalmente foi rasgado, esse véu finalmente foi cortado, para que o céu se manifestasse. Até hoje, a gente lê na Bíblia a revelação que o anjo trouxe. Um encontro desse, depois do céu se rasgarem, muda a história. Muda a história de vidas, famílias, igrejas, cidades e nações. Naquele dia mudou a vida de Daniel, mas mudou a história de toda a nação de Israel. Eles foram libertos do cativeiro babilônico depois daquele dia, depois daquela vitória. Esse é o poder da intercessão profética, da adoração profética, do harpas e taças, o que acontece no trono, o que acontece ao redor do trono. A gente vê ao redor do trono anciãos com harpas e taças nas mãos, os anjos pegando taças de ouro, pegando fogo do altar e derramando na terra. As taças estão cheias de incenso, que são as orações dos santos. Existe adoração, intercessão ao redor do trono. Quando a gente reproduz isso na terra, a gente começa a ouvir o que está acontecendo. A gente começa a se conectar, o tribunal da terra, o tribunal do céu. Deus começa a liberar as chaves proféticas. O inferno começa a ser destronado e os portais eternos começam a abrir para a glória de Deus descer. Salmo 149 fala bem dessa guerra que acontece para abrir os céus. Olha ali no versículo 5. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de dois gumes. Olha a guerra e a adoração aí de novo. O Rei da Glória vai entrar, mas Ele também é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. A nossa parte aqui embaixo, altos louvores na garganta e espada de dois gumes nas mãos. O que é a espada do Espírito mesmo? É a palavra viva, revelada, são as chaves do reino. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, na sua mão espada de dois gumes, para quê? Para exercerem vingança sobre as nações, castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. É claro que está se falando de reis, principados, potestades demoníacos. Você não prende uma autoridade política, física, um ser humano, cantando e com palavras, decretos. Isso aqui está falando de uma guerra espiritual no segundo céu. Quando você adora profeticamente e libera esses decretos, essas chaves, usa essas chaves, o Senhor começa a exercer vingança. E Ele prende, os anjos vão com a gente, eles começam a prender os reis com cadeias, os nobres com grilhões de ferro, para executarem neles o juízo escrito. O juízo escrito. O juízo já está escrito.
Eu falei que o segundo céu está recheado de principados, potestades que já foram depostos na cruz, já foram expostos ao desprezo, já foram derrotados na cruz. Mas por que eles ainda estão lá? Porque ainda precisa a igreja usar as chaves para tirar eles de lá. É como um juiz que bateu o martelo no tribunal, deu ganho de causa para alguém que, para um dono de um terreno, por exemplo, que está cheio de poceiro, para dar um exemplo. O juiz deu ganho de causa, você, o dono do terreno, ganhou a causa, mas significa que imediatamente os poceiros vão sair de lá? Muitas vezes o que precisa acontecer? Para executar o juízo escrito, precisa de força policial, não é isso? Pois os anjos são a força policial do reino. Ok? Mas quem são os, como é que chama? Os oficiais de justiça somos eu e você. O nosso pai é o juiz. Jesus é o advogado. Ele nos defendeu e Deus, como juiz, nos deu ganho de causa na cruz. Satanás é o poceiro, que está tomando conta das vidas, das famílias, das cidades, das nações. Ele já perdeu no tribunal. Mas agora Jesus está sentado à direita do Pai, esperando para que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Por quem? Por aqueles que têm as chaves do reino. Quando eu e você saímos com essas chaves e com o juízo escrito, nós temos a autoridade de executar o juízo escrito. Está aqui. Para que a gente vai adorar e a espada de dois gumes vai estar nas nossas mãos? Para exercer vingança, castigo, para prender os reis com cadeias, nobres, e para executar neles o juízo escrito. Você é o oficial de justiça que bate na porta lá do capeta e diz: você já perdeu. Há 2000 anos você não tem mais direito de estar aqui. E aí, amém? E aí ele vai dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Anjos, polícia, vai lá, é na marra, é amarrado. E tem que sair, tem que largar. A porta do inferno tem que fechar, e a dos céus vai se abrir, porque Deus deu essa autoridade para a sua igreja. E a última frase eu deixei, por último, de propósito. Esta honra, quem vai ter essa honra? Quem vai ter essa honra? Essa honra será para todos os? Para todos os? Tem que ser santo, bicho. Tem que ser santo, senão o inferno dá risada da tua cara. O quê? Você? Você, todo errado, andando em pecado sexual, escondidinho aí? Mano, tá de brincadeira comigo, né? A gente precisa acessar o lugar santo. A gente precisa receber as chaves, adorar, rasgar os céus, executar o juízo escrito. Você vai estar adorando. Isso é mais simples que parece, tá? Você vai estar adorando. Você está andando, vivendo para honrar a Deus, aí você vai adorar, e as palavras vão vir. E você vai olhar para alguém, e Deus vai falar isso com ela, aí você vai falar, e pá, acabou, a cura veio. E você vai sentir impelido a orar por alguém, você vai orar e acabou. Deus vai impelir você para interceder por uma nação, pelo rio. Esse véu, eu creio que esse véu tem sido rasgado pela adoração da igreja. Muita gente está se voltando ao Senhor, não é verdade? Está sendo rasgado. Isso tem anos, isso tem uns 10 anos que aconteceu essa visão. E de lá para cá aconteceu muita coisa, mas tem tempo para contar uma historinha? A gente estava lá na escola de profetas, né? Eu vou resumir aquela história. Não sei se vocês já contaram aqui do papagaio e do tucano, nunca contaram não, né? Vou resumir essa historinha para a gente chegar onde eu quero chegar, para a gente orar. A gente estava se preparando para a escola de profetas em 2016, não foi isso? Abril de 2016. Só que um tempo antes, uns meses antes, no final de 2015,
eu trouxe em Resende uma profeta tremenda, que foi líder de intercessão do Global Awakening, do apóstolo Randy Clark, por 11 anos. Trabalhamos, né, eu trabalhei com eles algumas vezes, em alguns eventos, né, do apóstolo Randy Clark, pelo Brasil aí. E só que no início, no Pentecoste de 2015, eu reencontrei a Tracy de maneira sobrenatural no tanque de Betesda, lá em Jerusalém. A gente estava orando, eu e um pastor amigo meu, a gente estava orando no Jardim do Túmulo, o Espírito Santo falou, vão em Betesda. A gente chegou em Betesda, orou, foi aquele mover, quando eu olhei para cima, a Tracy estava lá. E aí, aí eu falar com ela, ela disse que ela estava no apartamento, que ela estava hospedada, o Espírito Santo falou, vai em Betesda, na mesma hora. E aí a gente se encontrou e foi sobrenatural, ela acabou vindo aqui em Resende. O Espírito Santo mandou ela vir. Foi sobrenatural, uma conferência de adoração que a gente fez lá, o Harpas e Taças, na época. E acho que alguns, não sei se alguém foi aqui, não, acho que não, mas foi uma galera aqui do Rio, e tal, foram algumas vans para o Rio, foi sobrenatural. Só que ela me contou, no final, no último dia, ela me contou uma experiência que ela teve. No primeiro dia, ela chegou, hospedei ela com as intercessoras que vieram lá em Penedo, deixei elas lá no hotel, em Penedo, ali perto de Resende. E aí, no último dia, a gente saiu de Resende, ela foi ministrar em Volta Redonda, numa conferência. E no último dia, quando a gente estava entrando no carro para trazermos elas para o aeroporto aqui no Rio, ela me chamou num canto assim e falou, Fernando, tem algum pássaro assim que represente o Brasil, que seja um símbolo? Eu falei, tem, o tucano. Pois é. Acabou de pousar um aqui, mas eu vou te contar primeiro o que aconteceu no primeiro dia. Quando eu cheguei no hotel, eu saí para adorar o Senhor, assim, num jardim, pousou um papagaio na minha frente. E começou, e começou a gritar desesperadamente, e aquilo me incomodou muito, eu sentia que tinha alguma coisa ali, que Deus queria me dizer, estava me incomodando aquele papagaio, ele não parava de gritar. Pois bem, foi uma bênção, a conferência, tudo, Resende, Volta Redonda e tal. Agora, na hora de entrar no carro para sair, um tucano pousou na minha frente. E ele começou a fazer um som. Não sei se você já ouviu um som de tucano. Um som percussivo. Percussivo. Escute isso, tá? Guarde isso. Ele começou a fazer um som percussivo. Ele parece, né? É isso aqui, ó. É muito parecido com isso aqui. É mais ou menos isso aqui, o som de um tucano, tá? Parece um tambor, parece uma percussão, ok? E ele parou e começou a fazer esse som na frente dela. E na hora que o tucano fez esse som, o Espírito Santo falou comigo. A igreja brasileira precisa deixar de ser um papagaio e começar a liberar o som que eu dei para eles. Calma, que a história nem começou. E a gente está se preparando para a escola de profetas, né, 2016. E tinha 70, né? 70 musiquinhas, 70 músicas, né? Música, né? Com Z, música. 70 musiquinhas, eu sou músico, enfim. E estava junto com a profeta Michele, liderando a adoração da escola de profetas. Não é isso, profeta? E, enfim, a gente teve que preparar 70 músicas. E eu fui fazer... Eu me lembro que eu sentei para casar o repertório da cena, da Seva, de Resende e BH, para ver quais eram assim, aqueles que os 4 cantavam, 3 cantavam, 2 cantavam, só uma igreja cantava, para fazer um ranking, assim, né, para onde a gente começar, quais fazer primeiro e quais a gente vai deixando lá, né, porque não ia dar tempo de fazer 70 músicas, tá louco? Já está cantando até hoje lá. Mas, enfim. E aí eu cheguei a uma conclusão muito louca, porque eu fui vendo uma por uma na internet, letra, YouTube e tal, uma por uma. 69 eram versões de músicas americanas. É isso mesmo, 69. Uma era original brasileira e era no estilo americano. E eu falei, isso está errado, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Nada contra, vocês vão me ouvir onde eu vou chegar. Nada contra, nada mesmo. Mas aí eu estava vindo
naquele dia, para o último ensaio de Resende, dá uma hora e meia ali até Nova Iguaçu, rapidinho, de Dutra. E eu saio de casa, um tucano passa voando na minha frente, na frente do carro, baixinho assim, na frente do carro, assim que eu saí de Resende. E aí, beleza, nunca tinha visto um tucano voar na frente do meu carro na Dutra, porque ele não tem que só que voar pela Dutra, ele tem que voar na hora certa, na frente do seu carro. Né? Para ele passar na sua frente, você está a 110, ele tem que vir na hora certinha, passar na frente do seu carro. Beleza. Quando eu estou descendo a serra, passou outro. E quando eu estou chegando em Nova Iguaçu, passou um terceiro. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi, não precisa... 3 tucanos na mesma viagem, eu já entendi o recado. Né? Aí eu cheguei, chamei, acho que foi o Zé Vitor, né? E a profeta. Né? Aí a gente sentou e eu contei. A Tracy, papagaio, tucano. Falei, gente, ia acontecer uma coisa muito doida. Acabaram de voar 3 tucanos na frente do carro agora, enquanto eu descia de Resende. Nisso, exatamente nesse momento, lembra? O Alex, discípulo do pastor Sidão Pires, batera, cheio de Deus também. Ele veio e falou, gente, dá licença, eu preciso contar um sonho que eu tive nessa noite. E aí ele contou um sonho, que ele via um irmão assim vestido, né, africano, um irmão negro vestido com aquelas vestes africanas, e tocando tambor de um jeito. Ele falou, cara, mas era uma unção no sonho. E era um ritmo, cara, que eu nunca tinha ouvido, uma glória naquele ritmo, uma glória naqueles tambores. E aí, eu senti de compartilhar com vocês, beleza. Eu não sei se a profeta lembra, naquela escola, eu quase não toquei piano, eu toquei mais tambor. Eu começava no piano, o Espírito Santo, não é isso, vai para o tambor. E tinha uma alfaia lá, grandona, assim, e eu dei ele a tocar tambor, aquela escola de profetas todinha. Ok. E aí o Espírito, ao longo desses anos, começou a falar com a gente sobre o som do leão. Som do leão. Som... E relacionar esse som com os tambores. O Brasil tem um som, e aí Deus começou a trazer algumas chaves. E aí eu vim ministrar aqui na igreja do Sidão Pires, ali, o Projeto Viva. O Sidão é muito meu amigo. Eu vim ministrar. E no caminho, a gente estava orando, foi uma escola de adoração, a escola Fluir, fizemos no final de 2019, foi antes da pandemia. Foi isso mesmo? Foi. Ou foi 2020? Não, acho que foi. Não, foi 2019. Ou 20. Acho que foi 20, não, foi agora, desculpa, gente, foi agora. Não, estava certo, todo mundo de máscara, isso mesmo, final de 2020, vai fazer um ano ainda. E eu ia contar isso, ia falar de adoração profética e tal. E aí nós começamos a orar dentro do carro, eu e o intercessor que estava indo comigo. E enquanto a gente começou a orar e decretar, vem o som do leão sobre o Rio de Janeiro, e ele viu, que visão linda. Ele viu Jesus subindo no Corcovado e dando uma patada de leão bem dada no Cristo Redentor, derrubando Cristo, levantando ali em cima do Corcovado e rugindo sobre o Rio de Janeiro inteiro. Eu cheguei para ministrar ali no Sidão, e ali no altar, Deus me falou algo, e eu falei ali assim, na hora, eu estava aprendendo junto com quem estava me ouvindo ali. Toda vez que o Espírito Santo se moveu com poder no Brasil, a igreja liberou esse som forte. Pode lembrar. Nos anos 80, 90, tinha a vigília do Marcos Góes. Foi onde o Sidão começou a tocar bateria. E começou a ficar conhecido como o cara que flui na unção, flui no profético na bateria. Foi ali, foi com o Marcos Góes, ele era um jovenzinho. Né? Oi? Todos nós, né? Jovenzinhos, né? Enfim, eu era quase um bebê, uma criança nessa época. Não, no início dos anos 80. Enfim, bebê não, né? Mas enfim. Eu sou de 78, pronto, me entreguei. Sou de 78, fevereiro de 78, 43. Mas e aí Deus me fez lembrar quando o apostólico entrou no Brasil, em 2001.
Visão celular, apostólico, conferência profética na Lagoinha. Quem estava ministrando ali naquele mover do Espírito? Naquela explosão de crescimento que a igreja brasileira teve? Naquele derramar de glória? Quem estava bombando de ministrar? A casa de Davi. Eu conheci o Lúcio. O Lúcio é meu amigo, está pastoreando agora lá em Foz do Iguaçu, uma igreja, Love Church, lá em Foz do Iguaçu. Mas ele era o cara da batera, que estava lá, como a galera, os americanos que eu traduzia diziam. Fala, cara, eu conheço muitos bateristas bons, com muita técnica, e conheço muito baterista ungido, mas o Lúcio, ele carrega os dois de um jeito que eu nunca tinha visto. Eles falavam comigo, né, sobre o Lúcio. Então o Lúcio ali, batera da casa de Davi, quem é dessa época lembra, e levantai, ó portas, vossas cabeças. Salmo 24. Toda vez que Deus se move com poder, com glória, a igreja vai avançar. A igreja brasileira libera naturalmente esses tambores, esse som, esse rugido do leão. Porque a gente tem que ter os altos louvores na nossa garganta e a espada na nossa mão para rasgar os céus, para executar o juízo contra os inimigos do Senhor. Nos últimos anos, a gente vem caminhando num tempo difícil, num tempo de alinhamento, num tempo que parece que a nuvem parou, a gente acampou, Deus foi, ao invés de a gente avançar e conquistar novos territórios, Deus estava curando a gente, Deus estava mandando a gente cavar fundo, cavar poços. Não foi assim? Não foi isso? E aí o nosso som, ele ficou o quê? Ele ficou worship. Eu não tenho nada contra o worship. Inclusive, sou músico, estudei música clássica, componho, faço trilha de filme e tal. Mas, quando o povo fala, worship só tem 4 acordes, eu falei, querido, olha só, música é ritmo, harmonia, melodia, textura e timbre. Eles podem ter só 4 acordes. A harmonia pode ser, né, relativamente pobre, comparada com a bossa nova, com o jazz e tal. Mas o timbre é maravilhoso. Os timbres são riquíssimos. Eu sou amigo do Johnny S., que é produtor da galera toda aí, né? Da Priscila Alcântara, da Aline Barros e tal. E o cara é um mago dos teclados, mago dos, né? O Johnny S. e seus teclados, né? Enfim, teve como não lembrar dos forrozeiros lá do Nordeste. Mas o timbre é maravilhoso, os timbres são maravilhosos. Mas tem uma coisa. As 4 atmosferas do trono, aí vocês vão lembrar de casa de Davi, quem é das antigas sabe. Jesus ele se manifesta como leão, como águia, como homem, como novilho. Quando ele se manifesta como novilho, quando essa atmosfera vem sobre a igreja, nós aprendemos o serviço, o sacrifício, a entrega. Quando a atmosfera do novilho vem, também vem a alegria. Também vem a alegria. E aí, enquanto eu ministrava ali no Sidão, eu falei, Senhor, mas tambor, beleza, leão é tambor, mas... e a África? E aí o Espírito me falou, a África carrega a unção do novilho, a unção da alegria. Eles pulam, eles dançam. E aí Deus mostrou os países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, né, vários outros países que falam inglês, eles carregam a unção do homem, essa unção de quebrantamento, de choro, essa paixão na adoração. É por isso que o worship leva a gente mergulha, a gente chora, carrega essa atmosfera do homem, de intimidade, de quebrantamento, de paixão. Mas o Brasil carrega, aí Deus mostrou que a Ásia carrega a águia, a atmosfera da águia, mas o Brasil carrega o som do leão. E o som do leão é o som de Judá. A Bíblia diz que Judá vai à frente. Judá vai à frente. Judá, está lá em Gênesis 49, na palavra profética de Jacó para os seus filhos. Judá é aquele que tem a mão no pescoço dos inimigos. É aquele que lavou suas vestes no sangue de uvas, ou seja, o sangue do cordeiro, as vestes estão brancas, é santidade, meu filho, santidade para ter acesso ao Monte Santo. E aí por isso ele tem a mão no pescoço
pescoço dos seus inimigos. Ele tem a mão no pescoço dos inimigos e ele vai à frente. Sempre que Deus mandava Israel marchar, Judá vai à frente. Sabe o que significa Judá? Yadá, Yad significa mãos levantadas. Significa adoração. É um som de adoração que rompe o caminho, que abre o caminho, que destrona o inimigo. E se o Brasil não libera esse som, as trevas conseguem manter o mundo cativo. O mundo precisa que o Brasil libere esse som. O mundo precisa que a igreja brasileira libere esse som. Se a igreja brasileira liberar esse som, o mundo é liberto de um cativeiro. Agora deixa eu dizer uma coisa, o Rio de Janeiro é o Judá do Brasil.